Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então, ó. Dentro aqui da parte de estruturas lógicas, vou trazer para vocês a resolução de questões da banca FGV. Dê uma olhadinha nessa, foi prova do Banestes, ano de 2023. Enunciado dizendo que é para considerar que P, Q, R, T sejam proposições simples e tio seguido de P, ou seja, negação de P, negação de Q, negação de R, negação de T, respectivamente as suas negações. Se as seguintes proposições compostas têm valor lógico falso, então ele avisa para a gente que essas proposições aqui elas têm valores lógicos falsos, ele pede para você concluir quais que são logicamente verdadeiras e aqui estão as alternativas, tá? Então vou reforçar com vocês aqui uma fala que é a seguinte, durante muito tempo a gente teve questões de raciocínio lógico da banca FGV sem a presença da linguagem simbólica, tá? Então, a gente vai observando, né, o movimento da banca e trazendo aqui, então, as adaptações necessárias na fala. Então, de maneira geral, eu comento com vocês ao longo de alguns vídeos que a banca FGV dificilmente trabalha com linguagem simbólica, mas está aí. O dificilmente, como a gente sempre fala, não quer dizer que vai ser impossível. Tanto que a gente teve aqui, nessa prova do Banestes 2023, o uso da linguagem simbólica, tá? Então, apesar de, né, imaginar que para você que estuda mesmo a parte lógica proposicional, essa simbologia, ela acabe de alguma maneira ficando natural, mas não custa nada reforçar. Este símbolo que está aqui então, ó, o Vzinho, é o símbolo do conectivo ou, o tio é o símbolo do conectivo não, o chapeuzinho é o símbolo do conectivo e a seta apontada para a direita é o símbolo do conectivo C então. Chapeuzinho é o Vzinho é o ou, o V com tracinho embaixo, que não apareceu aqui, mas não custa nada reforçar, o V com tracinho embaixo é o conectivo ou, seta apontada para a direita, si então, e a seta dupla, conectivo si e somente si, perfeito? Sobre tabelas verdade, vale lembrar o seguinte, ele cita que todas essas proposições aqui, elas têm valores lógicos falsos. Cada um desses conectivos aqui, ele tem uma personalidade. Então, eu preciso que você se lembre que o conectivo ou, tabela do conectivo ou está aqui, e o conectivo ou é aquele conectivo que pede a presença de quê? Ó, conectivo ou é aquele conectivo que pede a presença de pelo menos uma verdade. Perfeito? A única chance que você tem de irritar o conectivo ou seja, a única chance que você tem de tornar uma sentença com conectivo ou falsa, é quando todas as suas partes simples integrantes são falsas. Fora isso, na presença de qualquer parte verdadeira, a sentença com conectivo ou será verdadeira. Outro conectivo que pinta na resolução desse exercício é o conectivo e. O conectivo e já é aquele conectivo que não suporta a mentira. Contou uma mentirinha numa sentença que tenha conectivo e, a casa caiu. Conectivo e não suporta partes falsas. Conectivo e é verdadeiro apenas naquela situação em que todas as partes simples integrantes são verdadeiras. Com a presença de pelo menos uma parte falsa, a sentença com conectivo e fica toda falsa. Já o conectivo se então, tem com a sua tabela, né? Tem a sua tabela como aquela que mais aparece em provas de concurso e tem na linha do V com F a sua exceção. Linha do V com F, que a gente brinca, é a linha da Vera Fischer, a Vera Fischer que é fofa, que é fantástica, a Vera Fischer de quem você é fã. Apenas na linha do V com F, um se então vai apresentar valor lógico F. Fora isso, todas as outras combinações vão gerar valores lógicos verdadeiros. Então, trazendo essas informações aqui para esse cálculo, o que a gente vai ter? Todas as sentenças, de acordo com o enunciado, são falsas. Então, veja só, essa primeira sentença, ela tem um conectivo ou. O que a gente acabou de falar? Conectivo ou para ser falso, o conectivo ou para ser falso, ele depende de duas partes falsas. Conectivo ou só vai ter valor lógico falso se todas as proposições simples integrantes forem falsas. Então, a minha proposição P é falsa. E aí, se a negação de Q é falsa, vale lembrar que a tabela da negação é a tabela que lida com a oposição de valores. Se eu tenho uma proposição que é falsa, a negação dessa proposição acaba sendo o quê? Acaba sendo verdadeira. Então, vamos lembrar comigo aqui, ó, se eu tenho essa proposição não Q sendo falsa, se a negação de Q é falsa, a proposição Q vai ter que ser o quê? A proposição Q vai ter que ser verdadeira, tá bom? Então, ó, da análise ali daquele conectivo ou, se eu tenho um conectivo ou com valor lógico falso, um conectivo ou é falso se tiver as duas partes falsas. A proposição P, então, é falsa. Se a negação de Q é falsa, a proposição Q acaba sendo verdadeira.
Como a proposição Q é verdadeira, vou trazer essa informação aqui, olha, para a minha segunda proposição. Lembrando, gente, que não tem uma ordem aqui para a gente começar a resolver, não, tá? Você aí do outro lado pode ter mirado o olhar lá na última sentença, porque é quase um vício, né? A gente começar geralmente ali pela última, mas só para lembrar que aqui não tem nenhum problema não, tá bom? Você tem que começar por alguma sentença que te dê alguma certeza. Então, olhando ali para a segunda, buscando essa informação que está aqui, olha, a negação de Q é falsa. Se a negação de Q é falsa, a proposição Q era verdadeira. Como eu tenho aqui um conectivo E para ser falso, depende de pelo menos uma parte falsa. Se a primeira parte é verdadeira, significa então que a negação de Q vai ter que ser a que apresenta valor lógico falso, tá bom? Desculpa, a negação de R, né? A negação de R vai acabar apresentando valor lógico falso. Se a negação de R apresenta valor lógico falso, a proposição R vai ter que assumir valor lógico o quê? A proposição R vai ter que assumir valor lógico verdadeiro, tudo bem? Negação de R, valor lógico falso. Se a negação de R é falsa, a proposição R vai ter que ser necessariamente verdadeira. Olhando então para a última sentença, como eu tenho ali um conectivo sim-então e aquele conectivo sim-então é falso, para um sim-então ser falso, eu preciso ter antecedente verdadeiro e preciso ter consequente falso. Sentença R, valor lógico verdadeiro, valor lógico verdadeiro, diga-se de passagem, como a gente já tinha inclusive concluído aqui em cima, né? Então, proposição R de valor lógico verdadeiro e a proposição T assumindo valor lógico falso. Daqui, então, o que o enunciado tinha pedido para a gente era para a gente identificar aquelas que eram verdadeiras. Quais aqui que nós vimos que são verdadeiras? Observe comigo, olha, a proposição P não, a proposição P acaba sendo falsa, a proposição Q é verdadeira e a proposição R também é verdadeira. Na apresentação desse enunciado, nós tivemos 4 proposições, P, Q, R e T. P foi falsa, Q e R verdadeiras e a proposição T de valor lógico falso. Como ele pediu para identificarmos as verdadeiras, temos que encontrar um gabarito que indique Q e R ou R e Q. Q e R, resposta correta para essa foi a letra C, tá bom? Então, aqui, vamos combinar o seguinte, nada demais em termos de cálculo lógico, certo? Ter conhecimento aqui sobre tabela do OU, do E, do SI, então, até aí tudo bem. A novidade, e aí que eu falo, se é que é novidade, mas a novidade é o fato deles terem aqui elaborado o enunciado a partir de uma linguagem simbólica, tá bom? Novidade que eu digo no sentido de ser algo não tão comum no perfil das questões da FGV, mas fiquemos atentos, tá? Nunca é demais reforçar a necessidade, então, sobre a importância de você conhecer os símbolos dos conectivos. Não só as tabelas verdades, as regras de cálculo, mas também os símbolos dos conectivos lógicos, tá bom? Gabarito para essa que está aqui, letra C. Vamos a mais uma que eu separei para vocês aqui nesse bloco. Essa que está aqui foi para um dos cargos aí da Procuradoria-Geral de Niterói, prova aplicada no ano de 2023 pela banca FGV, e aí ele afirma que a sentença, se o sapato é marrom, então a calça é bege ou a camisa é azul, é falsa, e aí ele pede, então, para você verificar o que seria correto concluir. O que a gente tem aqui, então, é a apresentação de um conectivo sim-então, ok? Temos aqui a estrutura de uma condicional e temos, então, uma condicional de valor lógico falso. Condicional, se-então, para ser falso, o se-então para ser falso tem que ter necessariamente antecedente verdadeiro e consequente falso, certo? Então, até pelo fato de eu estar vinculando essa questão que está aqui na parte de estruturas lógicas, eu não vou justificar o gabarito desse exercício usando regra de negação. Apesar de, nessa questão que está aqui especificamente, se você nesse ponto do curso já tem noção sobre a regra de negação do conectivo sim-então, tudo bem. Se você quis justificar o gabarito pela regra de negação do conectivo sim-então, para esse enunciado especificamente, a gente pode assinalar o que seria o resultado da regrinha do Mané, porque o examinador trouxe como alternativa uma opção em que a gente tem justamente a regra do Mané. Agora, é só para lembrar que, primeiro, se nesse ponto do curso você ainda não está entendendo o que é a história da regra do Mané, não tem problema. E mais do que isso, é só sempre abrir a mente, por isso que eu deixo vários vídeos semelhantes, né, com situações semelhantes aqui no curso, para que você compreenda. Lembrar que, como essa questão ela não falou de negação,
você não era obrigado a usar uma regra de negação. Por isso que a gente chega ao gabarito consultando simplesmente a tabela verdade, tanto do se então quanto do ou, como a gente vai fazer aqui, tá bom? Mas, de novo, especificamente, para esse enunciado, se você já tem conhecimento sobre a regra de negação do se então e usou a regra de negação do se então, para esse enunciado deu certo, porque nas alternativas ele trouxe o que seria a regra de negação do se então. Ele não era obrigado a apresentar a regra de negação, ele não era obrigado a apresentar a proposição que é a negação desse se então. Mas já que ele colocou, se você usou a regra do Mané, não tem erro nisso, tá bom? Indo pela análise da tabela verdade, é só você então entender que se eu tenho um se então de valor lógico falso, eu preciso que esse antecedente que aqui, olha, tenha valor lógico verdadeiro, e preciso que esse consequente, que é aquela proposição que vem depois do então, eu preciso que esse consequente tenha valor lógico tenha valor lógico falso, tá bom? Antecedente verdadeiro, consequente falso. Para o conectivo ou ser falso, como a gente tem aqui, ó, o consequente, que é o conectivo ou, nesse caso, né, um consequente que é um ou com valor lógico falso, vamos de novo. Quando que um conectivo ou tem valor lógico falso? Um conectivo ou tem valor lógico falso quando todas as partes são falsas. Então, eu preciso que você conclua que é falso que a calça é bege, assim como é falso que a camisa é azul. Ora, se é falso que a calça é bege, é verdade, então, olha, que a calça não é bege. A calça não é bege, é verdadeiro, tá bom? E, da mesma forma, a camisa é azul, é falso. Se é falso que a camisa é azul, é verdade, então, que a camisa não é azul. A camisa não é azul é uma sentença de valor lógico verdadeiro, tá bom? Bem, como ele pediu para a gente concluir algo, eu preciso encontrar, então, uma alternativa que seja necessariamente verdadeira. E aqui, como ele coloca para a gente essas vírgulas nas alternativas, essas vírgulas aqui, elas acabam passando ideia de conectivo E, tá? Como o conectivo E é exigente, deixar claro que a alternativa correta será aquela que trouxer verdades do início até o fim. Então, o que a gente concluiu é que é verdade que o sapato é marrom. Se é verdade que o sapato é marrom, nessa já caíram por terra as letras A, B e C. Ok? É verdade que o sapato é marrom. Se é verdade que o sapato é marrom, letras A, B e C foram para o espaço. Depois, como a gente tinha um conectivo OU com valor lógico falso, a calça é bege foi falsa. Então é verdade que a calça não é bege. A calça não é bege. É verdade, o gabarito correto para essa vai ter que ser a letra E, tá bom? Letra D estava errada porque falou que a calça é bege e também que a camisa era azul. A letra E está perfeita porque fala que o sapato é marrom, ok. Fala que a calça não é bege e que a camisa não é azul, tudo certinho. Enunciado, diga-se de passagem, né, que aparece, né, com frequência. Final de 21, eles começaram a trazer essa situação. Ao longo do ano de 2022 todinho, eles, né, independentemente de qual foi o nível do concurso, eles têm batido nessa história do cientão de valor lógico falso. Então veja aqui se ficou tudo entendido. Se tiver dúvida, dificuldade, volte e me acompanhe. E se tiver tudo perfeito, eu fecho então, ó, esse vídeo com vocês por aqui. E forte abraço, tudo de bom. Valeu!